Bom dia, começando mais um Destravando a Mente, nossa rotina diária de transformação. Terça-feira, nosso segundo dia do nosso tema aí da semana, Brand, posicionamento estratégico. E a pergunta é, você assistiu o episódio da segunda-feira? Se não, eu recomendo. Assistindo esse, você precisa assistir o da segunda. Nós estamos aí numa semana de estudo. Toda semana a gente traz um tema, todo tema são 5 episódios para que a gente possa estudar. E até do que nós estamos falando hoje sobre essa semana, sobre brand, sobre máquina, sobre posicionamento, sobre personalidade. E se você não entender isso, vai ficar difícil às vezes você conseguir alcançar o que você quer. Eu não estou falando de seguidores, certo, gente? É algo que talvez eu vou criar um programa sobre isso, onde a gente tem que entender que seguidores depende do que você está fazendo, ele vai fazer parte do seu brand, e dependendo do que você vai estar fazendo, ele pode ser só números, que não vai ser importante daquilo que você está buscando para trazer aquilo que você realmente quer ter como um estilo de vida financeira no seu bolso. Então tem que entender realmente. Então essas aulas de essa semana são importantes por conta disso. E às vezes eu até vejo pessoas às vezes se perdendo por conta disso. Ah, eu preciso ter 1 milhão de seguidores. Agora você tem que entender o seguinte: esse 1 milhão de seguidores estão consumindo o seu conteúdo por qual finalidade? Para realmente apenas te seguir, ou às vezes para realmente aprender, ou porque você faz algo engraçado, ou porque realmente você tem um conteúdo relevante que faz com que eles estejam ali com você. E o quanto isso vai realmente aumentar o seu faturamento, os seus ganhos. Então, existem vários pontos que, para que você possa realmente entender sobre seguidores. Mas, inclusive, nós vamos falar sobre isso ao longo dessa semana, mas não focando 100% nos seguidores, mas sim em questão de redes sociais e posicionamento. Mas para que a gente possa falar sobre isso, hoje nós vamos dar continuação no que nós falamos segunda-feira, que é identidade. Então, falamos sobre identidade, hoje nós vamos falar sobre a tríade, né, da sua marca. 3 pontos importantes aí da nossa marca. Mas eu trouxe aqui uma curiosidade importante para vocês, né? Como eu estou estudando aí mestrado em neurociência, psicologia e comportamento humano, eu trouxe algumas coisas, né? E eu anoto para a gente não esquecer. Olha só que interessante. Em apenas 100 a 200 milissegundos, o cérebro humano já formou uma impressão inicial de você. Quando eu estava estudando isso, eu falei, sabe aquela velha frase que a gente fala? A primeira impressão é que fica. E é sobre isso. Aqueles primeiros segundos que você tem ali de contato, aqueles primeiros segundos que você tem de fala com a pessoa, ela já vai conseguir criar uma imagem. Quantas vezes você fala assim, ixi, você olha para alguém e você fala, tem cara de bravo, tem cara de, nossa, aquela pessoa parece ser legal, que simpático. Milésimos de segundos você conseguiu, às vezes, ali, tirar uma primeira impressão. E a partir dali vem uma série de análise para ou afirmar, reafirmar ou quebrar aquilo que você construiu em questão de segundos. Por isso é muito importante esse posicionamento estratégico. Por isso é muito importante você entender como que você vai
se comportar, como que você vai se comunicar, como que você vai se apresentar para que as pessoas, nesse pequeno segundo, entendam quem é você, qual o seu propósito, o que você comunica, o que você resolve, para que realmente você consiga trazer para as pessoas que você realmente quer, ou seja, o seu nicho. Por isso que o Destravando a Mente, entre aspas, é para todos? Sim, mas eu faço para todos? Não, eu faço especificamente para ajudar as pessoas que querem e sente essa necessidade de mudar o seu mindset, de destravar a sua mente, de mudar a sua percepção, porém numa realidade do que eu defendo, que é a minha identidade, na qual eu fui estudar esse meu público, que às vezes, né, por não ter vindo de um berço de ouro, por não ter, às vezes, uma condição tão grande financeira de investir em diversos cursos, mentorias, imersões, precisam pelo menos ter uma base, um norteamento sobre a sua personalidade, sobre quem é você, quais são as crenças que estão, às vezes, bloqueando o seu crescimento. Como eu falei na semana passada sobre o curso que está na nossa plataforma Unicad, que é a minha universidade corporativa de educação, Universidade de Educação Corporativa, né, onde a gente montou um curso e a gente vem colocando aula todas as semanas, onde eu até publiquei. O primeiro passo não é a gente aprender a ficar rico. O primeiro passo é aprender a não ser pobre. Se eu não aprender primeiro a lidar com diversas situações pessoais, emocionais, fortalecer a minha mente para lidar com aquilo que eu já tenho, se eu aprender a multiplicar, às vezes, o pouco que eu tenho, não vai ser a mudança de salário. E eu falo porque eu fiz pesquisa de gente que ganha, às vezes, 50 mil e gasta 60. Pessoas que ganham 100 mil e gastam 300 mil. Então, não é a questão do quanto ela ganha, é a questão de quanto ela tem mentalidade para ser rico. Porque senão ela continua sendo pobre. Porque essa pessoa vive sempre enforcada. Essa pessoa nunca está contente com o que ela tem. Então nós temos aí, foi semana passada, você pode assistir, está aí no nosso Destravando a Mente, Saúde Financeira, Prosperidade Inteligente, e você também pode acessar a nossa plataforma da Unicad para que você possa fazer esse curso. Então, olha só, o que eu quero que vocês entendam. O nosso cérebro, ele tem uma conexão, né, da amígdala, aonde ela é responsável ali sobre nos ajudar nessa questão de uma fuga, nos alertar em questão quando você se sente numa situação de perigo. E, ao mesmo tempo, é acionado, né, o nosso córtex pré-frontal, que vai tomar decisões, que vai te ajudar a resolver esse medo. Por exemplo, você está numa questão estivesse numa casa pegando fogo, a sua amígdala vai acionar o medo, a preocupação, vou morrer, não vou morrer. Ao mesmo tempo, o seu córtex pré-frontal, ele vai ser acionado para que você possa ter uma fuga, uma situação. Então, a questão de segundos, o seu cérebro está trabalhando ao seu favor. Então, quanto mais, presta bem atenção nisso, quanto mais informação que eu possa obter de solução, mais rápido a sua mente consegue te dar a resposta. Então, a gente tem aqui alguns pontos que é importante dentro da ciência a gente trazer
aquilo que não, a gente acha que, né, fica no achômetro, que hoje você pode ter certeza. Então, a partir do momento que você olha para alguém, você fala assim, nossa, essa pessoa aqui me passou desconfiança. Você acionou a amígdala e, ao mesmo tempo, você vai acionar o córtex pré-frontal. Enquanto ela vai entrar em defesa, ela vai entrar em sentir situação de perigo, o outro setor da sua mente vai te trazer uma resposta. O que fazer, como fazer, de que jeito fazer. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais capacidade você vai ter de ação, de resolver a solução. Quando a gente fica no achômetro, perdido, sem saber o que fazer, é justamente quando a sua mente não tem informação para te dar essa resposta mais assertiva. Você pode agir por impulso, que é o instinto natural do ser humano, mas nem sempre vai ser a melhor forma de agir. Aonde às vezes fala assim, puxa, perdoa, desculpa, fiz errado, caramba, errei de novo, vou fazer de novo. Então entenda uma coisa, você não precisa ficar errando o tempo todo. Você não precisa ficar perdido o tempo todo. E isso é simples. É quando você passa a entender que eu preciso aprender mais, estudar mais, buscar mais conhecimento. E aí é onde entra o Destravando a Mente. Aí é onde entra o nosso programa. Você entende? Eu só estou falando isso para você entender, tipo assim, qual é o sentido que tem o Destravando a Mente? Por que que eu estou aqui? É para você, para ajudar você a ter uma visão mais ampla dessas pequenas situações. E como nós estamos falando essa semana de uma coisa mais, um posicionamento profissional, que às vezes você fala, puxa, eu preciso me posicionar melhor, eu preciso alcançar meu público, eu não estou conseguindo saber como me comunicar. Essa semana nós estamos falando sobre isso. Então, em questão de segundos, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei, essa pessoa que está de frente, ela consegue ver se você é confiável, ela consegue analisar a sua competência e se ela pode ter segurança. A partir do momento que você olhou, conversou, cumprimentou e sinalizou, a mente, em questão de segundos, milissegundos, ela vai conseguir trazer essa primeira percepção. Então, olha só que eu trouxe aqui para vocês, quando a gente fala da tríade da construção da marca. São três coisas. Então, primeiro, nós já falamos da identidade, tá? Já falamos da identidade. Eu sempre não posso esquecer, ó, é fundamental. E aí, para você entender mais sobre identidade, personalidade, primeiro, você tem o livro, tá? E o QR Code na tela. Você tem o livro Destravando a Mente. É o nosso manual do nosso programa. Tudo é questão de você quebrar essa barreira, que é um dos nossos pilares, e entender que o crescimento começa com investimento. Investimento em autoconhecimento. Então tá aqui, ó, Destravando a Mente. E se você faz parte do Destravando a Mente, se você gosta do nosso programa e você está ajudando, o livro só vai vir contribuir por mais ainda. Então você vai pedir, vai chegar na sua casa o livro e com certeza a cada episódio que nós estamos, quando você começa a ler o livro, você vai achar melhores respostas. Então as três coisas que a gente precisa entender para começar a fortalecer a sua marca, aquilo que você quer realmente se comunicar. Personalidade, que vai ser seu perfil comercial. Segundo, comportamento, o seu perfil de abordagem. E marketing visual, a sua representação de mercado. Vou repetir. Personalidade, o seu perfil comercial. Comportamento, perfil de abordagem. E marketing visual, representação no mercado. Então vamos começar aqui pelo primeiro, que eu coloquei aqui, e ele vai unificar junto com o segundo. Quando a gente fala de perfil comportamental e personalidade, os dois eles estão ali numa conexão. Então o que vem a ser isso? Inclusive o meu estudo
de mestrado está sendo sobre isso. Eu quero me aprofundar mais, inclusive já comecei a fazer a minha tese, já estou montando todo esse trabalho, onde já estou aplicando nas empresas e, graças a Deus, nos meus mentorados, e os resultados só vêm confirmando, né, realmente a importância disso. Então, exemplo, quando a gente fala assim da nossa personalidade, nosso comportamento, a gente tem que pensar como que o meu perfil, ele é o quê? Um perfil mais agressivo? Ele é um perfil mais passivo? O meu comportamento perante as situações é de tomar a frente e resolver? O meu perfil é mais competitivo? Eu sou uma pessoa que, dependendo da situação, eu fico ansioso, eu fico mais preocupado, ou eu tenho uma resiliência, eu tenho um comportamento mais tranquilo? Eu sou uma pessoa que, antes de tomar uma decisão, eu sou mais estratégico e mais tomo iniciativa? Ou sou uma pessoa que não, não, não tem tantas habilidades para criar estratégia, mas sou uma pessoa cooperativa, sou uma pessoa participativa? Então, quando a gente fala do nosso perfil, é a gente entender como a gente age, como que a gente se comporta perante as diversas situações. Então, para você conseguir se posicionar com o seu público, você precisa entender realmente quem é você. Você precisa entender como que você lida com essas situações. Você é uma pessoa que pensa, mas às vezes tem insegurança de agir? Você pensa e logo age? Você pensa, mas antes planeja para ter convicção, e aí depende, demora muito para agir? Ou age no tempo certo? Vocês estão entendendo? Como tem diversos fatores que nós precisamos nos conhecer. Eu atendo algumas pessoas, já atendi alguns, até amigos meus, que são da, da, da educação física, onde eu percebi que alguns pensam, criam bons negócios, têm, é, têm boas ideias, mas não agem. Por quê? Às vezes está sempre buscando o ideal, o perfeito, o momento certo, e a insegurança, muitas vezes, de agir sem ter essa convicção, fica tudo isso bonito no papel e não sai de fora do papel. Então, se a gente não entender, e o que é entender? É a gente fazer uma análise comportamental. É a gente realmente saber, através da ciência, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, que eu trouxe aqui, sobre esse estudo, e peguei, né, diversos pesquisas, ciência, que fizeram pesquisa através dos animais, né, que é o que eu estou defendendo e é o que eu já estou testando, e graças a Deus, obtendo excelentes resultados. Então, exemplo, eu criei aqui 7 perfis, que é o que eu estou estudando, aonde são 200 perguntas, só para vocês terem uma ideia, que se cruzam essas perguntas e que vão trazer para você o seu perfil, que vão trazer para você realmente o que você é. Aí eu trouxe aqui como base, né? Eu trouxe aqui como base só para vocês entenderem. Cadê aqui? Aqui. Eu trouxe como base, claro que eu não fiz com eles, eu peguei uma base já de dados que tem sobre eles e traduzi isso para o meu método, né, que é o mapa de performance dimensional. Então, eu criei um mapa, né, essa análise que chama mapa performance dimensional. Ou seja, eu criei uma forma de entender essa pessoa, principalmente no posicionamento estratégico de mercado. Então, exemplo, peguei o Luciano Huck, analisei através do que já tem
né, de bancos de dados do Luciano Huck, fiz ali uma associação pelo seu perfil, e aqui saiu que o Luciano Huck ele seria uma águia, em primeira instância, segundo, um leão e terceiro, um lobo. O que isso significa? Esse perfil comportamental e essa personalidade do Luciano Huck. Que ele tem uma visão estratégica, um pensamento ao longo prazo, uma perspectiva ampla, esse seria a águia. De segundo, leão, liderança, domínio, autoridade, comando e protagonista. E terceiro, que a gente sempre tem 3 perfis que vão se cruzar para poder, às vezes, em cada situação vão agir de forma diferente. E lobo, colaboração, lealdade, trabalho em equipe e senso de grupo. Por que a gente tem sempre 3? Porque de acordo com a situação, às vezes ele vai ter uma ação de águia junto com lobo. Às vezes vai ter uma ação de leão com lobo, ou às vezes de leão com águia. Então, de acordo com a situação, pode ocorrer diversas formas do seu comportamento agir. Vou dar um exemplo. Eu tenho um perfil muito semelhante aqui com o do... acho que o meu também é águia, leão e lobo, né? A minha avaliação que eu fiz, fui um dos primeiros a fazer quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas. Então, exemplo, se eu estou numa situação onde começa uma confusão e está ali todo mundo assim discutindo, eu tenho a tendência de tomar a frente da situação para resolver. Então, o que isso vai dar aqui, ó? Leão, liderança. Então, tinha uma confusão. A primeira coisa que eu fiz foi tomar a frente. Tomei a frente. Liderança. O que eu fiz? Em segundo momento, águia, visão estratégica. Eu tomei a frente, enxerguei ali que eu poderia resolver. E, por último, lobo, ou seja, senso de grupo. Eu percebi que o grupo precisava de ajuda. Então, perceba que, às vezes, você vai ter que parar para analisar como que você age em diversas situações. Uma outra situação, alguém chega para você e fala, olha, precisamos de alguém para desenvolver um projeto. Eu amo o projeto. Então, eu falo, opa, peraí, é comigo. Visão estratégica, águia, né, pensamento de longo prazo, perspectiva ampla. Opa, é um projeto, deixa comigo, deixa eu entender o projeto. Segundo, tomei a frente, liderança, autoridade para tomar frente desse projeto, para lidar o quê? Lobo, lidar com esse senso de grupo, né? Lealdade de equipe. Então, quando a gente entende literalmente o nosso perfil, então eu já sei qual é o meu. Não é assim. Eu falo porque às vezes nós temos uma percepção, mas as nossas ações às vezes não condiz. Ou às vezes nós e até conseguimos enxergar um pouco do que somos, mas não temos a clareza de como lidar com isso. Por isso que nós precisamos entender, não dá para querer, às vezes, ter um posicionamento, querer melhorar a sua marca, se você não entender literalmente quem é você. Aí eu coloquei aqui, ó, só para vocês entenderem. Anitta. A Anitta ela já tem um perfil que é águia, tubarão e leão. O que seria isso? Águia, como falei, vai repetindo, visão estratégica, pensamento de longo prazo, perspectiva ampla. Tubarão, competitividade, urgência, busca por resultados imediatos. Leão, liderança, domínio, autoridade, comando e protagonista. E coloquei o outro perfil aqui, busquei perfis diferentes, Sabrina Sato, gato, lobo e cavalo. Então, gato, autonomia, independência, flexibilidade e adaptabilidade. Lobo, colaboração, lealdade,
trabalho em equipe, senso de grupo e cavalo, resiliência, consistência, resistência e disciplina. Então, com isso, a gente já começa a saber o seguinte: como é que eu vou realmente me posicionar agora que eu sei qual que é a minha identidade, se eu entender melhor o meu perfil comportamental, saber quais são meus pontos fortes, para começar agora a criar a minha comunicação e às vezes melhorar a minha comunicação. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu era atleta, então eu vim sempre da questão da cobrança, da competição, da questão de tipo, tem que fazer, senão você não vai chegar. Então eu sempre vim dessa questão da competição. Quando eu comecei a dar personal, eu, eu queria que todo mundo fosse igual eu era. Eu queria que todo mundo treinasse para ter resultado. Eu queria que todo mundo treinasse para emagrecer ou para ficar forte. Até eu entender, e aí pega essa chave, que, primeiro, eu teria que entender o real motivo, o real sentido. Por que, que ela ia atender? Porque existe, às vezes, por trás disso, uma falta, uma dor. Então, quando primeiro eu entendo a minha personalidade, eu busco esse entendimento, fica mais fácil de eu me comunicar com as pessoas. Quando eu comecei a entender por que, que eu era assim e por que eu estava agindo dessa forma, ficou muito mais fácil de eu fazer o quê? Mudanças. Porque você não vai conseguir mudar, às vezes, o seu temperamento. Né? Uma pessoa que, exemplo, eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa elétrica, uma pessoa né, compulsiva, quero fazer as coisas e tal. Só que eu começo o quê? A aprender a dominar o meu temperamento. Presta atenção nisso. Eu aprendo a dominar o meu temperamento. Eu me conhecendo, eu agora vou estudar, vou melhorar como que eu vou falar, como que eu vou me comunicar, como que eu vou mudar a forma de às vezes, resolver uma situação com palavras ou com meios que não venha machucar, ofender, ferir a integridade moral ou física da outra pessoa pela forma que eu estou me comunicando. E às vezes o que acaba acontecendo por esse seu temperamento, e cada vez que você reforça, eu sou assim, eu sou dessa forma, mais vai ficar difícil de você conseguir, às vezes, ter uma boa comunicação. Principalmente quando a gente fala de um posicionamento estratégico comercial, seja nas redes sociais, seja na empresa, seja no seu negócio, seja na parte de marketing. Outro ponto que eu coloquei aqui, para vocês entenderem, que é o marketing visual. A partir do momento, gente, presta atenção nisso, que você, ou seja você autônomo, personal, nutricionista, engenheiro, não importa. Você tem que lembrar que você precisa criar uma persona, uma imagem profissional. A identidade é o seu caráter, eu não posso trocar. A personalidade, a sua persona, ela é o que representa a sua identidade e a sua e a sua perdão, e a sua marca. Então, eu quando vou me apresentar aqui todos os dias, eu tenho que entender como que eu vou me apresentar. Qual é a persona que condiz com o meu trabalho de mentor e coach? É camiseta regata? É bermuda? Não. Então eu preciso entender qual é a persona.
A sua persona, quando eu entendo a minha personalidade, quando eu entendo a minha identidade, ela também está ligado a todo o visual, a tudo aquilo que vai poder identificar realmente quem eu sou e o que eu transmito. Então, desde o ambiente que eu estou, desde a roupa que eu estou, desde a fala que eu tenho e da forma que eu resolvo aquilo que eu me propus a fazer. Então, isso é um conjunto. Então, se você é personal, você tem que lembrar que tudo tem que se comunicar. A partir do momento que você abre a porta da sua casa, você já tem que entender que o seu perfil já faz parte, a sua personalidade, a sua marca já tem que entrar para funcionar. Aí eu vou até a padaria. De repente você vai encontrar alguém que te segue, alguém que está procurando o profissional que é você, e você foi para a padaria de chinelo, camiseta e bermuda. Você fala, poxa, mas caramba, eu tenho que arrumar, sair o tempo todo arrumado? Nós vivemos hoje numa era que as coisas acontecem em questão de segundos. Então você tem que estar preparado. Você precisa o tempo todo entender que a partir do momento que você se expôs para vender o seu negócio, para as pessoas adquirirem o seu serviço, você precisa saber que quando você sai da porta da sua casa para fora, você precisa realmente vender o que as pessoas estão comprando. E hoje nós sabemos que a primeira compra que as pessoas estão fazendo se chama redes sociais. Nós vamos falar um pouco sobre isso ainda durante essa semana. Então, tudo isso precisa encaixar. Então, exemplo, eu trouxe aqui que nós chamamos de psicologia da cor. Né? Então, quando a gente vai criar, junto com a nossa personalidade, a psicologia da cor é muito importante. Então, exemplo, coloquei aqui algumas cores, que nem eu estou. Azul, produtividade, sucesso corporativo. Vou falar da cor que eu uso. Dourado, nobreza, inteligência e confiança. Verde, que é outra cor que às vezes eu utilizo. Natureza, frescor e harmonia. Então, as cores, elas vão te ajudar. Então, quando eu vou escolher as cores que eu vou utilizar para um programa, as cores que eu vou utilizar para sair, as cores que eu vou até para uma festa, elas vão estar tudo conectadas a essa análise de perfil comportamental, da psicologia das cores. Por quê? Para quando eu estiver aqui, ó, comunicando através do meu programa, quando eu estiver num evento, quando eu estiver numa festa, ou até mesmo quando eu estiver no meu passeio dia a dia, eu estar conseguindo comunicar. Existem situações atípicas, como a Copa do Mundo, que nós estamos vivendo, todo mundo de verde e amarelo. Então, a gente está ali dentro de um contexto de um evento, então eu vou estar ali vestindo a cor, ou vou estar ali, né, representando o evento. Mas quando eu estou fazendo a minha representação, eu preciso unificar tudo isso. A comunicação, a apresentação pessoal, a apresentação do ambiente, o meu posicionamento, quando tudo isso encaixa, é onde vem realmente a autoridade, é onde a sua marca sobressai, é onde o seu posicionamento ele acontece de forma estratégica. Então, olha só, para a gente fechar a aula de hoje, para a gente fechar aqui a aula, eu trouxe uma lição para casa. E qual que é a lição de casa? Ela é simples. Para você, pelo menos, começar a entender, você vai escolher, presta atenção nisso, duas pessoas mais próximas e vai perguntar para ela, como que você me vê profissionalmente e como você me vê pessoalmente.
Aí você vai pegar 2 pessoas que que trabalham com você e 2 pessoas que às vezes, convive ali com você. Então, pessoas que às vezes, por exemplo, pessoas que estão ali no trabalho, no ambiente de trabalho, que você tem uma intimidade melhor, 2 pessoas mais próximas de você e 2 pessoas que você está esporadicamente, que eles vai jogar bola, às vezes você tem ali as pessoas. Esse é o primeiro passo para entender se essa percepção de fora consegue já enxergar quem você realmente é. Quando você tem essa visão de fora, fica muito mais fácil de você agora entender o que eu estou te falando. Por que que você precisa fazer, às vezes, uma análise comportamental? Porque, às vezes, os dados não estão todos eles se cruzando, todos eles se conectando, principalmente se as pessoas de fora não estão conseguindo te enxergar 100% o que você é, o que você vende, o que você representa, para quem você está falando. Então, faça essa lição. Existe um provérbio de Salomão que diz assim, olha, o coração alegre aformoseia o rosto, mas a dor do coração abate o espírito. Então, o que ele fala? Quando nós realmente estamos conectados conosco mesmo, entendendo quem nós somos, quem realmente, o que realmente a gente quer transmitir, a gente consegue florescer isso para as pessoas. Mas quando a gente não consegue, a gente se sente o quê? Abatido, a gente se sente perdido, querendo se encontrar. Então, se às vezes você sente que você está, né, nesse momento que você não consegue se encontrar, não deixe de fazer essa lição o mais rápido possível e estou aqui para a gente possa fazer essa análise comportamental, eu poder te dar esse norte, essa mentoria que vai ser fundamental para que você possa ter esse diagnóstico na mão. Perfeito? E se você quer fazer parte do nosso grupo de mentoria 100% gratuito, onde você é o primeiro a receber nossos links, onde você tem, qual é o diferencial? Toda sexta-feira eu abro o grupo, que ele fica fechado, e nós temos um Mentor Responde, onde você tem a oportunidade de mandar a sua pergunta e eu ali estar respondendo para você. E tá mais junto comigo, mais perto comigo. Beleza? Fique com Deus, Deus abençoe. Amanhã temos mais Destravando a Mente, 5h35 da manhã. Fique com Deus, boa terça-feira e até amanhã. Um grande abraço.